Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem? Professor Sidney, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos retomar um pouquinho a isomeria espacial. A professora Tati me pediu para revisar. Semana passada nós tivemos todo um processo de isomeria, desde a plana até a isomeria óptica. Então, essa semana ela pediu para trabalhar um pouquinho a parte só da isomeria espacial, a geométrica e a óptica. E é óbvio que eu preciso dar uma pequena pincelada sobre a isomeria plana. Opa, só puxar um pouquinho aqui. Pronto, agora sim, temos a TV completa. Então, quando você tem isomeria plana, quando você tiver compostos que têm a mesma função, caso mude a cadeia, você tem isomeria de cadeia, caso troque a posição, isomeria de posição, e quando trocar a posição do heteroátomo é metameria ou compensação. Isso se tiver a mesma função, a mesma. Porém, quando você estiver trabalhando com funções orgânicas diferentes, ou é isomeria de função, quando trocam as funções, ou é tautomeria, mas para ter tautomeria precisa ter o enol. E esse enol ou vai estar preso com aldeído, ou ele vai estar preso com cetona. Essa é a chamada isomeria plana ou a chamada isomeria constitucional. Agora, além disso, você vai encontrar um outro tipo de isomeria, que é a chamada isomeria geométrica ou a chamada isomeria cis-trans. Isomeria espacial também é chamado de estereoisomeria, e aqui dentro você tem a isomeria cis-trans e a isomeria óptica. Primeiro, vamos começar com a tal da isomeria geométrica, que até um tempo atrás era chamada de isomeria cis-trans. Porém, o que é necessário para que uma cadeia apresente a tal da isomeria geométrica? Gente, eu coloquei um resuminho bem legal para vocês estudarem, que cabe num post-it, ou seja, num daqueles papeizinhos colantes, você consegue resumir toda a teoria da isomeria geométrica. Então, vamos lá. Se a sua cadeia for aberta, eu preciso de uma dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos da dupla ligação. Isso se for cadeia aberta. Agora, se a sua cadeia for fechada, eu preciso de pelo menos 2 carbonos no ciclo com 2 ligantes diferentes. Vou repetir. Numa cadeia aberta, eu preciso da dupla ligação entre os carbonos e cada um desses carbonos de dupla ligação precisa ter ligantes diferentes. Essa é a ideia. Cada um dos carbonos tem que ter ligantes diferentes. Caso você encontre essas condições, você vai ter 2 tipos de isômeros. O isômero cis, ou agora atualizando isômero Z, ou o antigo isômero trans, que agora vai virar isômero E. E o que significa o cis e o trans? Cis ou Z significa que os ligantes de maior prioridade estão no mesmo lado do plano, e o isômero trans ou isômero E, os ligantes de maior prioridade estão em lados opostos do plano. Só que, importantíssimo, o que é a prioridade hoje? É o maior número atômico. Portanto, a prioridade hoje se baseia no elemento de maior número atômico. Professor, alguém vai ter que decorar a tabela periódica? Não, você vai ter isso no dado ou uma tabela para consultar. Mas vamos lá. A estrutura aberta, que vai ter necessidade da isomeria geométrica, é aquela que tem a dupla ligação entre carbono e cada um dos carbonos tem que ter ligantes diferentes. Eu vou chamar de A1 diferente do A2 e o R1 diferente do R2. É esse desenho que eu preciso para que uma cadeia tenha isomeria geométrica. Precisa desse desenho. A dupla, mas cada um dos carbonos com ligantes diferentes. Professor, A1 pode ser igual a R1? Pode. A2 pode ser igual a R2? Pode. O que não pode, o A1 ser igual a A2 e o R1 igual a R2. Isso não pode acontecer, jamais, de jeito ou forma alguma. E numa cadeia fechada, eu preciso de pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. A1 diferente do A2 e R1 diferente do R2. Professor,
que é essa ligação tracejada e o que é essa ligação mais em negrito? A ligação tracejada em negrito significa que um desses ligantes está para frente do seu plano e o outro ligante para trás do plano. Um está para frente e o outro está para trás do plano. É isso que significa essas ligações. Mas não deixam de ser ligações simples. Essa é a ideia. Vamos voltar um pouquinho. Há muito e muito tempo atrás, quando se falava em isômeros geométricos, você encontrava isomeria cis ou trans. Só que o cis era baseado na seguinte ideia. O cis, os ligantes mais leves ou mais pesados no mesmo lado do plano, e o isômero trans, ligantes mais leves ou mais pesados em lados opostos do plano. Só que isso não deu muito certo, por quê? Existem algumas situações orgânicas em que os ligantes são diferentes, mas as massas são iguais. E aí, como é que eu vou saber qual é o mais leve e qual é o mais pesado? Então, mas só para você treinar. Ligantes mais leves no mesmo lado do plano e o transligantes mais leves em lados opostos do plano. Dá uma olhadinha aqui, ó. Repare que eu tenho a dupla ligação, aí você vai passar um plano imaginário pelo meio da dupla. Nesse carbono aqui, ó, entre o CH3 e o H, quem que é o ligante mais leve? É esse H. No outro carbono, entre H e CH3, quem que é o ligante mais leve? O H. Aonde que estão os ligantes mais leves? Em lados opostos do plano. Se está no lado oposto, significa que é um isômero trans. Lá na cadeia fechada, olha só. Aí você vai passar esse plano aqui, ó. Você vai passar o plano por uma das arestas, Aí você olha, entre H e CH3, quem que é o ligante mais leve? O H, para baixo do plano. No outro carbono, entre H e o CH3, quem que é o ligante mais leve? O H, ele está para cima do plano. Um está para baixo, outro está para cima, é um outro isômero trans. Quando os ligantes mais leves estiverem no mesmo lado cis e em lados opostos trans. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui, ó. Passe um plano pelo meio da dupla, não importa se ela está na horizontal ou vertical. Nesse carbono, entre cloro e H, quem que é o ligante mais leve? O H. Nesse carbono, entre cloro e H, quem que é o ligante mais leve? O H. Repare que os dois hidrogênios estão no mesmo lado, ou seja, ao lado direito do plano, portanto, isso aqui é um cis. Lá o H está para a esquerda, o outro H está para a direita, está em lados opostos do plano, é um isômero trans. Mas, como havia dito, essa isomeria cis-trans se baseava em massa. Só que eu tinha ligantes diferentes e as massas são iguais. E aí nós atualizamos isso. Então, sistema Z. O Z para o cis e o E para o trans. Essa é a nova recomendação da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. O que ela recomenda hoje? Isômero Z, grupos de maior prioridade no mesmo lado do plano. É o antigo cis. E o isômero E, grupos de maior prioridade em lados opostos do plano. Mas o que é essa prioridade? O maior número atômico. Portanto, agora não é mais massa, passa a ser o número atômico. Mas eu quero exemplificar isso para vocês. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou ter a dupla ligação, e para ter isomeria geométrica, cada um desses carbonos tem que ter ligantes diferentes. Cada um tem que ter ligantes diferentes. Aí você vai passar um plano pelo meio da dupla ligação e vai analisar. Esse hidrogênio tem número atômico 1 e esse carbono tem número atômico 6. Qual que tem maior prioridade? O 6. Portanto, o CH3 tem maior prioridade. 6 e 8. Qual que tem maior prioridade em termos de número atômico? O 8. Como os ligantes de maior prioridade estão no mesmo lado do plano, hoje ele é o chamado isômero Z. Se fosse de forma anterior à nomenclatura antiga, seria um isômero cis. Mas já vão se acostumando com essa nova nomenclatura. Professor, me dá mais um exemplo? Sim, vamos lá. Números atômicos devidamente fornecidos, tenho a dupla. Cada um desses carbonos tem ligantes diferentes. Então, vamos analisar. Montada a cadeia, tá. Nesse carbono aqui, ó, antes disso,
Passe um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Passou. Entre hidrogênio 1 e o carbono 6, qual que tem maior número atômico? O carbono, portanto, o carbono seria o meu ligante de maior prioridade. Lá o oxigênio é 8, o carbono é 6, quem tem maior prioridade? O oxigênio 8. Portanto, onde que estão os ligantes de maior prioridade? Em lados opostos. Se eles estão em lados opostos, isso aqui é chamado de isômero E, mas já foi chamado de isômero trans. Captaram a mensagem? Essa é a ideia. Mais um, só para ver se você realmente captou isso aí. Vamos imaginar que você tenha a seguinte composição, números atômicos fornecidos lá em cima. Vou colocar uma hidroxila e um cloro, lá eu vou colocar um Br e um CH3. Passe o plano imaginário pelo meio da dupla ligação e analisa. Oxigênio 8, cloro 17. Quem tem maior prioridade? O cloro. Ele vai ficar destacado aí para você. Ficou? Ficou. Bromo 35 e o carbono 6. Qual vai ter a maior prioridade? O bromo 35. Onde que estão os ligantes de maior prioridade? No mesmo lado ou em lados opostos do plano? Lados opostos. Portanto, esse é o isômero E. É assim que vocês vão ter que trabalhar com esse tipo de sistema. Então é fácil. Passa o plano e verifica qual tem maior número atômico no primeiro átomo que está preso ao carbono. Caso esse primeiro átomo seja igual, vai para o segundo, vai para o terceiro. Professor, e se todos fossem iguais? Aí nem isomeria tem. Eu preciso ter ligantes diferentes. Em algum momento, o átomo vai ser diferente. Porém, um cuidado especial. Todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. O ponto de fusão, ponto de ebulição, são todos diferentes. Então, só para ilustrar bem, ó, o cis 1,2 de brometeno tem um ponto de ebulição de 112 graus Celsius e o trans 1,2 de brometeno, ele tem um ponto de ebulição de 108. Se você me perguntar, professor, por que um tem ponto de ebulição maior do que o outro? Porque normalmente os isômeros cis ou isômeros Z, eles são um pouquinho mais polares do que a forma trans. O isômero cis, salvo raras exceções, eles são mais polares do que os isômeros trans. Então, só uma última informação para você fechar. E aí, a nossa última isomeria é a chamada isomeria óptica. Óptica porque vem de visão, que vem de luz. E aí, são matérias, são compostos dentro da minha química orgânica que desviam o plano da luz polarizada. E para entender um pouquinho melhor, aqui eu tenho um feixe de luz não polarizada. É aquela que vibra em todos os planos ou em múltiplos planos. Aí você passa isso por um prisma e aí vira a minha luz polarizada. O que é uma luz polarizada? Aquela que vibra, aquela que tem apenas um único comprimento de onda. Talvez aqui fica mais fácil para você entender o que é uma luz polarizada. Tem uma fonte de luz, repare que eu tenho pelo menos 2 comprimentos de onda diferentes. Na hora que você tem o prisma, vira um só. Portanto, essa luz que tem apenas um único comprimento de onda, que vibra em um único plano, é chamada de luz polarizada. Não sei se a professora Tati chegou a comentar, mas dentro dos laboratórios de biologia existe um aparelho chamado polarímetro. E como é que funciona esse polarímetro? Uma lâmpada, que é uma fonte de luz não polarizada, aqui a luz não polarizada, vibrando em muitos planos, passa por um prisma, vira luz polarizada. Só que essa luz polarizada vai atravessar um certo compartimento em que eu tenho uma substância. E essa luz passa por essa substância e ela pode ter 3 comportamentos. Ou ela pode desviar para a direita, ou ela pode desviar para a esquerda, ou ela pode não desviar. Essas são as 3 possibilidades que você tem quando essa luz polarizada atravessa esse polarímetro. Porém, agora você tem um pequeno probleminha. Numa prova, num vestibular, você não tem como olhar esse aparelho. E como é que você vai se defender, como é que você vai se virar no papel com teoria? E para que um composto orgânico tenha isomeria óptica, uma única condição. E qual que é essa condição?
que a sua molécula seja assimétrica. Professor, e como é que eu vou saber quando que uma molécula é assimétrica? Aí você tem duas situações distintas. A primeira situação, quando aparece um tal de átomo quiral, que na química orgânica pode ser um carbono quiral, um fósforo quiral, até mesmo um enxofre pode ser quiral. O que é um carbono ou um átomo quiral? É um átomo que tem 4 ligantes diferentes. Se for um carbono quiral, é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Se for um fósforo quiral, um fósforo que tem 4 ligantes diferentes. Mas tem que ter 4 ligantes diferentes. Esse é normalmente o carbono que aparece nas nossas provas. Porém, fiquem atentos. Toda molécula orgânica que tem isomeria óptica precisa necessariamente de um carbono quiral? Primeiro que isso é falso. Para ser necessariamente, eu preciso de uma molécula assimétrica. Para ter uma molécula assimétrica, ou você se vira no átomo quiral, no carbono quiral, ou você procura um derivado alênico. E o derivado alênico é aquele que tem 2 duplas no mesmo carbono e os 2 carbonos adjacentes são sp2. Essa é a ideia do derivado alênico. Porém, eu vou me focar no carbono quiral. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, significa que esse carbono só pode ter simples ligações. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Só pode ser de simples. E aí eu tenho um R1 diferente do R2, diferente do R3, diferente do R4. Isso é o carbono quiral. Tá, professor? E se a cadeia tiver um carbono quiral? Aí eu vou trazer uma teoria mais simplista para você. Para que tenhamos isomeria óptica, é necessário que a molécula seja assimétrica. Temos o carbono quiral, e para cada carbono quiral você vai ter um conjunto de 3 isômeros. Um que desvia para a direita, que é chamado de destrógero, destro, quem escreve com a mão direita, destrógero. Um que desvia para a esquerda, chamado levógero, e se você misturar 50% do destrógero mais 50% do levógero, eu vou ter um isômero chamado de racêmico. Só que, gente, agora aqui um cuidado todo especial. Destrógero desvia para a direita, levógero desvia para a esquerda e racêmico é inativo. Se a Tati perguntar para vocês quantos são os isômeros ópticos ou ativos, 2, destrógero e levógero, porque isômero óptico é aquele que desvia o plano da luz polarizada. Portanto, destro para a direita, levógero para a esquerda e racêmico, esse não é considerado isômero óptico. Fechou? Tá. Eu não sei se ela chegou a falar sobre os chamados enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticas. Enantiômeros é como se fossem fórmulas no espelho. São compostos que correspondem à imagem um do outro no espelho e eles não são sobreponíveis. Isso são enantiômeros. Deixa eu te dar um exemplo bem prático de um enantiômero. Só esperar vocês anotarem bem. Qualquer coisa me dá para voltar o vídeo sem problema qualquer. Então, enantiômeros são compostos em que um é a imagem do outro num espelho plano e não são sobreponíveis. Deixa eu te dar um exemplo clássico aqui, ó. Repare que eu tenho uma cadeia aqui, e repare que esse F se espelha, o carbono, o cloro, o CH3 se espelha como se eles fossem literalmente uma imagem do outro no espelho. Uma imagem do outro. E como essas imagens não são sobreponíveis, tanto que, se você pegar essa cadeia aqui, ó, imagine, ela saindo daqui e você colocando lá em cima, existe sobreposição de imagens? Não, não há. Quer ver um outro exemplo prático do seu corpo? A sua mão esquerda, ela é enantiomérica ou enantiomórfica da mão direita. E repare que em nenhum momento existe sobreposição de imagens. Ah, professor, eu consigo, no plano. Portanto, bota as suas mãos em cima da mesa e verifique se em algum momento você consegue ter sobreposição de imagens. Não há. Esse é o chamado enantiômero. Esse é o chamado par de enantiômeros. Porém,
tem uma palavrinha mais bonita ainda. Eles são chamados de diastereoisômeros. Olha que coisa bonita que a química orgânica tem. Enantiômeros, como se fosse uma imagem do outro no espelho. Essa seria a ideia dos enantiômeros. Porém, diastereoisômeros é algum tipo de isômero espacial que pode ser ou cis-trans, Z e E, ou destrógeno, levógeno, em que eles não são imagens e não são sobreponíveis, ou seja, eles não são nada. E como é que eu vou representar essa estrutura que não é imagem e não são sobreponíveis, mas tem alguma forma de isomeria espacial de astereoisômeros? O exemplo mais clássico está aqui, ó. Repare que esse aqui é um isômero cis ou um isômero Z, e lá no outro lado eu tenho um isômero trans ou um isômero E. Repare, eles não são imagens e não são sobreponíveis. Não são imagens e não se sobrepõem. Como é que eu vou chamar esse tipo de caso? Diastereoisômeros. Aqui eu tenho dois carbonos quirais. Isso aqui é um isômero óptico. Porém, se você passar um espelho aqui no meio, eles não são imagens. E se você pegar essa cadeia e colocar em cima da outra, não há sobreposição. Como que eu vou chamar esses isômeros espaciais em que um não é imagem do outro, mas não há sobreposição de imagens? Eles são chamados de diastereoisômeros. Ponto final. E aí, para fecharmos a revisão, e se a cadeia tivesse mais de um carbono quiral? Mais de um carbono quiral. Como é que eu vou chamar esses isômeros? Aí entra a seguinte representação matemática. Caso eu tenha um só carbono quiral, um é destrógeno, o outro levógeno, e vou ter um racêmico. Mas se eu tivesse 2, 3, 5, 10 carbonos quirais, como é que eu faria essa contagem? Simples. Para calcular a quantidade de ativos, 2 elevado a n, sendo que n é o número de carbonos quirais. Vamos fazer uma pequena dramatização. Se a minha cadeia tivesse 4 carbonos quirais, 4, 2 elevado a 4. Como é que faz isso? 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 eu teria 16 isômeros ativos ou ópticos. Essa é a contagem. Porém, caso ele pergunte, além dos ativos, os inativos ou a quantidade total, você também pode trabalhar com uma formulazinha, 2 elevado a n menos 1. Só que eu não recomendo usar essa segunda fórmula, não. É mais fácil você pensar o seguinte, sempre que eu tiver os inativos, ele vale a metade dos ativos. A metade dos ativos. Vou voltar naquela história. 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 ativos. Quantos inativos eu vou ter? Metade. 8. Quer ver como funciona também? 2 elevado a n menos 1. Se eu tenho 4, 4 menos 1 dá 3. 2 elevado à terceira, 8. Então, é mais fácil pensar que os inativos sempre correspondem à metade dos ativos. E assim funciona. E um outro detalhe importante, isômeros ativos são aqueles que desviam, portanto, metade é destrógeno, a outra metade é levógeno. E esses isômeros inativos são chamados racêmicos. Os ativos, destrógenos e levógenos, e os inativos são os racêmicos. Para fechar minha revisão, eu vou fazer um pequeno desafio aqui, ó. Eu trago uma certa cadeia carbônica, mas antes disso, vamos um pouquinho mais além. Que função orgânica é essa daqui que só tem o nitrogênio? Amina ou amida? Aqui eu tenho uma amina, aí você olha essa hidroxila. Primeira ideia que você tem, nossa, tem uma hidroxila, tem um álcool, né, professor? Sim, é um álcool, porque a hidroxila presa no carbono de simples, álcool. Lá na ponta direita eu tenho um ácido carboxílico, e aqui embaixo pendurado um cloro, que está na família A7A, pertence aos halogênios, é um haleto. Quantos carbonos quirais eu tenho nesse composto?
2, né? Tá bem na cara, mas só para você compreender a ideia do carbono quiral. Vamos analisar esse daqui, ó. Ele está preso a CH3, ligante 1, hidroxila, ligante 2, NH2, ligante 3, e todo esse trambolho de átomos. Quando você for analisar os ligantes, é tudo que está para a direita, tudo que está para a esquerda, tudo que está para cima e tudo que está para baixo. Então, eu vou analisar CH3, um ligante, NH2, segundo ligante, hidroxila, terceiro, e todo o trambolho de átomos. Lá no outro lado, a mesma coisa, ó. Esse carbono, o ácido, o cloro, o hidrogênio e todo esse conjunto de átomos para a esquerda. Se a minha cadeia tem 2 carbonos quirais, quantos isômeros ativos eu vou encontrar? Vamos para a nossa formulazinha. Para calcular ativos, 2 elevado a N. Como eu tenho 2 carbonos quirais, significa que eu tenho 4 ativos. Desses 4 ativos, 2 vão para a direita, os outros 2 vão para a esquerda. E como é que eu chamo os inativos? De racêmicos. E quantos que eu vou ter? Se aqui em cima tem 4, para calcular inativos, sempre a metade. Portanto, metade de 4, 2 isômeros. Portanto, total, 6 isômeros, que, cuidado agora, são 6 isômeros. 4 ativos e 2 inativos. Cuidado que racêmico não pode ser considerado isômero óptico. É um isômero, mas não isômero óptico. E aí uma última frase, só para evitar confusão. Todos os compostos ópticos apresentam as mesmas propriedades físicas, as mesmas propriedades químicas, mas eles apresentam propriedades fisiológicas diferentes. Inclusive, uma recomendação de leitura. Procura em algum lugar depois uma molécula chamada talidomida. Lá na década de 90, a talidomida era muito conhecida para combate a enjoo de mulheres grávidas. Porém, essa molécula da talidomida, ela tem um carbono quiral, um só. Então, ela tem um destrógeno, um levógeno, e ela, na natureza, ela sempre vai ser racêmica. Só que o que aconteceu? Na hora que a mulher grávida tomava a talidomida, algumas mulheres absorviam um dos isômeros, ou destrógeno ou levógeno. E aí um desses isômeros realmente combatia o enjoo, mas a outra forma causava deformações severas nos fetos, tanto que nascia crianças com um mal chamado de focomelia. As crianças normalmente nasciam sem os membros superiores e os membros inferiores. E foi provado que quem causou essas deformações foi um dos isômeros dessa talidomida. Agora não recordo se é a forma destrógena ou a forma levógena, mas serve como alerta e serve como leitura para você verificar como é importante essa forma destrógeno-levógena hoje na nossa sociedade. Então, para essa semana, a revisão sobre isomeria espacial foi um pouquinho mais aprofundada, perceberam? E aí ficou um pouco mais claro você entender o que é isomeria geométrica, dupla ligação, mais ligantes diferentes, ou cadeia fechada com pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Tipos dos isômeros, cis-trans, só que hoje virou Z. Z para o antigo cis e E para o antigo trans. E hoje a prioridade se baseia no maior número atômico. E se você tiver isomeria espacial, vão atrás do tal do carbono quiral. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes para cada carbono quiral. Um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Destrógeno e levógeno são ativos, racêmico é inativo. Se eu tiver mais de um carbono quiral, 2 elevado a N para calcular ativos, e metade desse número dos ativos são os inativos, que são os racêmicos. Então, um resuminho final para você guardar bem essa parte teórica. Espero que essas informações te ajudem a compreender esse maravilhoso assunto que é a isomeria, tanto que muitos de vocês que vão para a área médica, área de saúde, área biológica, exatas, tecnológicas, engenharias, vão trabalhar isso na prática. Gente, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana com uma nova revisão. Tchau, gente, se cuidem.